Ilustres amigos do canal, tudo bem? Maior bolha de crédito histórica vai estourar em breve. O que significa essa bolha de crédito? Quais são as consequências dela? E quem é que andou falando sobre esse assunto? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um vídeo sobre macroeconomia, trazendo novamente preocupações internacionais para que você entenda a real situação do mercado econômico. Vini Invest, o canal que investe em você, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos lá, eu não sei se você já ouviu falar no Mark Spitznagel. Se você não ouviu falar nele, é provável que essa primeira pessoa aí você já tenha ouvido falar. Nassim Nicholas Taleb, ou o famoso Nassim Taleb, escritor do livro Antifrágil, o Iludidos pelo Acaso. Aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, se acham um gênio, mas na realidade tiveram mera sorte e foram iludidos pelo acaso. Ou a obra mais famosa dele, A Lógica do Cisne Negro. Esse daí é o Taleb. Essa é a foto dele. Mas o vídeo de hoje é sobre Mark Spitznagel. Por que eu estou falando do Taleb? Porque esses dois juntos fundaram o fundo Empirica Capital. E aí você vai entender rapidamente a estratégia dele. Ele é então o desenvolvedor da teoria moderna de portfólio, com ênfase em correlações e variância média. Só que tem um detalhe que chama bastante atenção. Ele é cético em relação às previsões de mercado. Sabe aquelas que os grandes bancos, os assessores, aquela que o pessoal faz? Ele é bem cético, ele é um analista, um gestor e faz suas próprias previsões. Dentre elas, ele previu duas quedas do mercado na última década. A primeira, nos anos 2000, foi quando nós tivemos a quebra da bolha.com, e a segunda em 2008, bem como o boom de commodities. Enfim, é um gestor muito conhecido e que na crise financeira de 2008 ganhou mais de 4.000% na queda. É isso mesmo, ele tem investimentos que se beneficiam na queda. Então veja aí que ele realmente ficou rico e é então um parceiro do Nassim Nicholas Taleb. São dois gênios aí do mercado financeiro. Vamos entender então o que ele andou falando, o que o Spitznagel andou dizendo. Primeira questão, a preocupação dele com o mercado financeiro, dizendo que nós teremos um crash e que a culpa é do Fed. O título da reportagem diz assim: não há um bom fim. Esse urso de Wall Street diz que os Estados Unidos estão na maior bolha de crédito da humanidade. Eu vou repetir, a maior bolha de crédito. E ela vai estourar. Como você deve se preparar para um grande crash? Ele está dizendo então que nós temos ativos inflados artificialmente, aqueles valores que realmente não são realmente o que deveriam ser, estão muito acima do que seria razoável. É isso que ele está dizendo, é uma bolha. E quando a bolha estoura, ela volta para a realidade. É isso que ele está dizendo. Vamos entender um pouco melhor. Um dos maiores ursos de Wall Street, que é o Mark Spitznagel, fez uma revisão contundente da política monetária do Fed, acusando os banqueiros centrais de criar a maior bolha de crédito da humanidade, literalmente acusando os bancos centrais. É um crítico ferrenho dos bancos centrais americanos. E por que eles criaram essa bolha? O que ele está dizendo é que os juros caíram muito, estimularam muito as pessoas a tomarem créditos e a fazerem investimentos arriscados. Agora, com os juros mais altos, você vai entender. Ele diz então que acredita que o Fed criou uma bomba relógio que explodirá em um mega inferno na forma de um grande crash do mercado nos próximos anos. Vamos entender. Um inferno à beira da faísca é o subtítulo da reportagem que eu estou trazendo para você. Spitznagel comparou a intervenção monetária constante do Fed à supressão de incêndios florestais. O que ele quer dizer com isso para você compreender melhor? Vou voltar aqui para você entender. Vamos lá. Ele diz assim: os incêndios florestais são uma parte importante e saudável da rotatividade natural da floresta. O que ele está dizendo?
Aquela queima que acontece para que novas plantações surjam é natural. E ele diz, e os guardas florestais o suprimem, achando que o incêndio é ruim. Ele não é ruim na opinião dele. Bem, quando você o suprime o suficiente, chega a um ponto que não pode se dar mais ao luxo de ter incêndios, porque eles saíram do controle, ficaram muito intensos. E é isso que ele está dizendo que pode acontecer com a economia. Um incêndio tão grande, de proporções tão alarmantes, que pode causar esse crash nos mercados. Basta só uma faísca. Ele diz ainda, antes, recessões ou quebras era uma coisa saudável. Em outras palavras, investimentos ruins realmente acontecem de quebrar empresas. Agora, isso não é o normal, uma quebradeira geral. O Fed vai salvando um aqui, outro ali, essa floresta pega fogo. E ele diz, um volume de negócio saudável e natural do nosso ecossistema. A quebra de empresas no número razoável é normal. Mas agora as coisas foram tão longe que sinto que se o Fed simplesmente desistisse do que está tentando fazer, esse risco de pegar fogo destruirá toda a floresta. Ou seja, ele não consegue enxergar que nós tenhamos um final feliz. Pelo contrário, parece não haver saída. E não havendo saída, qual é então o motivo disso? Os juros altos que estão queimando o mercado. Ele diz que os aumentos agressivos das taxas de juros do Fed, e eu trago sempre esse gráfico para você, ele está pequeno, mas você olha aí nessa linha azul, essa alta do canto direito do seu vídeo. Nós estamos na taxa de juros mais altas desde os anos 2000, a taxa de juros mais altas em mais de 20 anos. E ele diz, é uma queima controlada, elevou essas taxas de juros, mas disse que há um limite para a eficácia desse tipo de supressão, quando a economia é uma caixa de fumaça. Tudo pode acontecer daqui para frente. Então a preocupação dele, o Fed está girando a história de que eles vão ser hawkish, ou seja, que vão manter a taxa de juros lá em cima para realmente controlar a inflação. Mas eles vão ter esse luxo quando o fogo começar a sair do controle. O que ele quer dizer com isso? Será que o Fed será realmente durão para segurar a taxa de juros no alto quando as empresas começarem a quebrar centenas, milhares, trazendo desemprego? Essa é a grande dúvida dele. Ele diz, o Fed apenas está tentando falar para sair disso, mas acho que todos já perceberam que não haverá um fim feliz. E não havendo um fim feliz, nós estamos caminhando para uma bolha que em prestes que daqui a pouco pode estourar. Veja, ele diz aqui que a política monetária dos Estados Unidos, incluindo juros artificialmente baixos e liquidez artificial, contribuiu para a maior bolha da história. É aquela história que eu te falei. Juros baixos, todo mundo pega dinheiro, porque sabe que vai pagar muito pequeno. Só que as pessoas pegaram dinheiro e se endividaram, gastaram muito ou fizeram investimentos que não estão tendo o retorno adequado. E agora chegou o momento de pagar a conta, de renegociar a dívida. Só que agora os juros estão lá no alto e para você renegociar é os juros mais altos em mais de 20 anos. E aí vem o problema, a bolha está se preparando para estourar. O urso de Wall Street destacou a monumental montanha de dívida do país como uma das grandes questões. Esse é um ponto central que muita gente vem trazendo, uma dívida gigantesca do mercado americano. E ele diz, as dívidas precisam ser pagas ou terminam em inadimplência. E claro, o peso da dívida hoje está num nível que não pode ser pago. Outra preocupação dele, então, é com o governo americano, porque agora as dívidas estão vencendo. E os Estados Unidos, para emitirem novos títulos, vão ter que colocar com taxas bem mais altas. Como é que vai ficar essa situação também para o governo americano? Para finalizar, ele diz que o colapso será enorme, mas tem um detalhe, os juros vão desabar. E ele dá um conselho para você. Vamos ver esses 3 pontos finais. Outros especialistas de mercado também alertam sobre a iminente crise de mercado. Esse aí, na foto que você está vendo, você já deve conhecer. É o famoso Peter Schiff. Peter Schiff é um investidor muito famoso que vem dizendo para você investir em ouro,
em prata, em commodities metálicas, porque ele disse, é isso que vai salvar ao longo aí dessa crise. Mas continuando a reportagem, a boa notícia é que a economia está crescendo, mas até mesmo esse fato é uma vitória de pirro, não seria representativa, diria Spitznagel, explicando que se ganha uma vitória hoje para sofrer mais tarde, devido a esse intervencionismo monetário. Então veja, além do Spitznagel, nós temos também Peter Schiff alertando sobre a famosa crise de crédito, que pode causar um crash aqui no mercado. E ele vai finalizando, isto destruirá todas as previsões sobre o estouro da bolha, afirmando que sua convicção gerará um enorme colapso. Prepare-se, eu venho dizendo, 2024 será um ano muito volátil, de fortes emoções. Só que ele diz ainda que ele acredita que quando isso acontecer, o Fed poderá reduzir as taxas de juros muito baixas. Em que período? Em 1 ano ou 2 anos. Ou seja, ou 24 ou 25, isso daí vai acontecer. Então, quando nós temos um crash, a taxa de juros desaba. Mas desaba por quê? Porque as empresas passam a quebrar, demitem pessoas e para estimular a economia, os juros voltam a ficar bem baixos novamente. É assim que funciona a economia. E os ativos que estavam aí em bolha voltam para aquele preço normal, um preço razoável. Para finalizar, ele diz, apesar do período turbulento, ele aconselha os investidores a não investirem a longo prazo nas ações. Sabe aquela história que você ouve aí bastante? Investimento no mercado acionário é para o longo prazo? Cuidado, hein? Ele está alertando que com essa queda, talvez o longo prazo seja longuíssimo prazo, porque os ativos estão muito inflacionados e precisarão cair. Se você não está entendendo muito bem e quer melhor se situar no mercado financeiro, eu presto um serviço de mentoria financeira. Eu detalho para você a macroeconomia internacional, a macroeconomia brasileira, as referências de taxas, de preços de ativos, para que você entenda melhor e te explico o que aconteceu em crises anteriores. É uma videoconferência de 1h30 para que você entenda o mercado, aprenda a investir sozinho e tenha mais segurança nos seus investimentos. Se você tem interesse, clique na descrição do vídeo e veja lá o serviço de mentoria financeira. Me mande um e-mail que nós vamos marcar esse encontro. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o ano de 2004. Um olho no gato, os investimentos, e um olho no peixe, a potencial crise financeira e o crash do mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.